Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo. Seu crescimento nas últimas décadas é um dos mais rápidos e impactantes da história moderna. E ainda assim, o país segue sendo profundamente mal compreendido, especialmente quando o assunto é a sua economia. Uma das narrativas mais repetidas no Ocidente é de que a China abandonou o socialismo. Essa afirmação é usada para explicar a presença de empresas privadas, bolsas de valores e bilionários, o que é compreensível. Afinal, como um país pode se dizer socialista e ao mesmo tempo ter tantos elementos típicos do capitalismo? Nesse vídeo a gente vai olhar com mais calma para o funcionamento real da economia chinesa para entender como que o país que era há poucas décadas agrícola, empobrecido e isolado se transformou em um dos motores da economia global, como ela foi moldada, o que permaneceu, o que mudou e até que ponto o modelo chinês ainda pode ser considerado socialista. Mas para entender o presente, a gente precisa primeiro olhar um pouco para o passado. E nada melhor que começar justamente no momento da história da China que gera maior confusão, que é com a morte de Mao Tse-tung e a ascensão de Deng Xiaoping. Então, em 1978, a China era um país com quase 1 bilhão de habitantes. Era uma sociedade imensa, com uma longa história. Mas era também uma economia profundamente atrasada, com mais da metade da população vivendo no campo. Na verdade, para ser mais exato, 8 em cada 10 habitantes viviam no campo, plantando, colhendo, criando animais com métodos tradicionais. Nas cidades, a situação era um pouco melhor, mas também bastante limitada. A renda por pessoa na cidade girava em torno de 343 yuans por ano. No campo, esse valor caía para apenas 134 yuans. Se a gente fosse fazer uma conversão em valores atuais, a gente está falando de cerca de R$ 170 mensais. E não é à toa que a expectativa média de vida na época era de 61 anos de idade apenas, né? Bem abaixo da média, mas como dá para ver nessa imagem, havia ocorrido um salto veloz e importante aqui a partir da Revolução Cultural. Algo que eu posso até abordar em um outro vídeo. Mas voltando para a contextualização do período, a infraestrutura então do país nem se fala. O país tinha uma malha ferroviária que não dava conta do território, mas que afinal de contas era bem maior que a do Brasil de hoje. As estradas eram precárias, o fornecimento de energia totalmente instável, o acesso ao telefone então, saneamento, transporte motorizado, eram privilégios de poucos. A indústria existia, mas era bem ineficiente, dominada pelo Estado, voltado para a produção pesada, aço, carvão, maquinário e muitas vezes desconectada da vida cotidiana da população. A lógica era muito mais ideológica do que econômica. Externamente, a China estava praticamente isolada. O comércio com o resto do mundo era mínimo, cerca de 7% do PIB em 1978, e o país não fazia parte das instituições internacionais, ou seja, ele não integrava cadeias globais de produção e mantinha relações comerciais restritas, tanto com o Ocidente quanto com os vizinhos socialistas. Bem, acho que já ficou claro que a China estava numa situação bastante complicada. Mas por que esse ano, 1978, é tão importante e como que a China saiu dessa situação para se transformar na segunda maior economia do mundo? Respondendo à primeira pergunta, é nesse ano que o Deng Xiaoping assumiu o poder do Partido Comunista Chinês. E ele propôs uma série de reformas que ficaram literalmente conhecidas como as reformas da China, ou reforma e abertura da China. E elas são o principal motivo que algumas pessoas afirmam que a China não é mais um país socialista, por causa da revolução que ele vai causar no Estado. É importante destacar que o Deng Xiaoping não era um nome novo dentro do partido, ele já tinha ocupado cargos importantes e após a morte de Mao Tse-tung em 1976, o Deng retorna ao centro do poder com uma visão muito clara, que se o socialismo quisesse sobreviver, ele precisava mudar e rápido. Mas não se trata aqui de uma mudança ideológica. O Deng Xiaoping não defendia o fim do socialismo, nem a adoção do modelo ocidental. A proposta dele era bem mais pragmática, na verdade, era preservar o papel do Estado, manter a estabilidade política, ou seja, o Estado ainda é o centro, mas introduzir elementos de mercado para aumentar a produtividade e acelerar o desenvolvimento. Aí ele tem uma frase que acabou ficando bastante famosa, que é: não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele caça ratos. Ou seja, aqui não importa mais se uma política ela é socialista ou capitalista, o que importa é se ela gera resultados, ou seja, resolve o problema do povo. Então aqui o foco deixava de ser a ideologia e passava a ser a eficácia na economia. E a partir daí que começam as reformas da China. E as reformas
para entender como elas funcionaram e por que deram certo, é fundamental entender que quando Deng Xiaoping assumiu de fato a liderança do partido em 78, ele não traz um plano revolucionário pronto. No final das contas, o que ele acaba oferecendo é bastante clareza sobre o que não estava funcionando e disposição para experimentar soluções novas, mesmo que isso significasse romper com a parte da tradição. E o que mudou de fato? A estratégia iniciada por Deng Xiaoping tinha duas frentes. Primeiro, a reforma interna e segundo, a abertura externa. No campo, as comunas foram desmontadas, as famílias passaram a cultivar seus próprios lotes e vender o excedente. Isso não era um retorno ao capitalismo, a terra seguia pública, mas os incentivos mudaram. E o resultado foi um salto na produtividade agrícola e na renda rural. Nas cidades, pequenas empresas começaram a ressurgir, o lucro deixou de ser tratado como tabu e, ao mesmo tempo, a China abriu cuidadosamente suas portas ao mundo. Criou zonas econômicas especiais como Shenzhen, com regras mais flexíveis para atrair investimentos externos. Empresas estrangeiras podiam operar, mas sobre regras bem definidas. O capital era bem-vindo desde que ajudasse a construir e não a dominar. E agora você pode estar se perguntando, né? Como que o governo fez para controlar tudo isso? Ou melhor, isso fez a China deixar de ser socialista? Bem, para responder essa pergunta, eu quero explicar um pouco mais sobre um dos ideólogos desse modelo, que foi o Shen Yun. Ele é muito pouco conhecido aqui no Ocidente e ele acreditava que a China deveria implementar alguns elementos de mercado em um contexto econômico. Ele criou uma ideia que ficou conhecida como a economia de gaiola. E a economia de gaiola nada mais é do que uma metáfora para explicar a visão que ele tinha da economia. E nessa visão, o mercado é como se fosse um pássaro, o Estado é como uma gaiola. Então o pássaro ele pode voar, mas dentro dos limites definidos pelo governo. O tamanho da gaiola pode aumentar ou diminuir dependendo da necessidade do povo chinês, mas o pássaro nunca sairá da gaiola. Então é importante destacar que, diferente do Ocidente, onde as empresas atualmente frequentam o mercado para conseguir crédito, pegar dinheiro emprestado, na China todo o sistema financeiro, os bancos são todos estatais. Então nessa economia da gaiola, o governo consegue definir quais setores da economia precisam de expansão e assim fornecer crédito facilitado para esses setores específicos. E eu vou trazer aqui um estudo que o World Bank publicou em 2019 buscando responder essa pergunta. Quanto as empresas estatais contribuem para o PIB e o emprego da China? E a conclusão é que em 2017, as empresas estatais representaram de 23% a 28% do PIB. Ou seja, as empresas estatais representam pelo menos um quarto da economia chinesa. E esse número é provavelmente uma estimativa conservadora, já que muitas vezes é muito difícil mensurar o que é uma empresa privada e o que é uma empresa estatal na China, já que o governo tem uma participação acionária em grande parte das empresas privadas da China. Então existem empresas privadas na China, mas elas são altamente dependentes do Estado chinês e devem servir para o bem da população. E quais são essas empresas que o Estado controla? Bem, os setores considerados estratégicos continuam sob o controle estatal. Nos últimos anos, as estatais voltaram a ganhar bastante força dentro da economia do país. E se olharmos para os dados da Fortune 500, que é um ranking das maiores companhias da China por lucro, especialmente para as 100 maiores empresas listadas da bolsa, dá para perceber um movimento bastante curioso. Que lá em 2010, apenas cerca de 10% dessas grandes empresas eram privadas. Mas ao longo da década isso mudou e a participação das empresas privadas cresceu e hoje chega a 50%. Pelo menos se a gente olhar para o valor de mercado, ou seja, quanto essas empresas valem na bolsa de valores. E esse ponto aqui eu acho que ele merece bastante atenção, porque isso não quer dizer que elas representam 50% do PIB. A gente está falando só da capitalização de mercado. E aqui um detalhe importante, bastante curioso, que quando o Partido Comunista Chinês fala dessas categorias, ele não usa os termos empresa pública e empresa privada, como a gente faz aqui no Ocidente. Ele prefere dizer empresa pública e empresa não pública. Essa escolha de palavras, apesar de parecer algo simples, claramente reflete a orientação socialista do governo chinês. O Deng Xiaoping nunca disse que a China era capitalista. Na verdade, ele disse que o sistema chinês era socialista com características chinesas. Ele argumentava que cada país tinha uma particularidade única, que não fazia sentido simplesmente copiar o modelo soviético, assim como o Mao Tse-tung tentou fazer diversas vezes. Mas sim a gente tinha que experimentar e ver quais políticas que funcionavam melhor para cada país. E esse conceito ele foi bastante ampliado em 92, quando o líder Jiang Zemin
afirmou que a China tinha desenvolvido o próprio modelo econômico, que ele chamou de economia de mercado socialista. E esse é o termo que a China usa até hoje, e provavelmente você já deve ter lido em algum lugar falando que a China é socialista de mercado. Eu tenho certeza que alguns analistas que estudaram economia chinesa provavelmente sabem que no começo dos anos 90 a China passou por um processo parcial de privatização. Isso ainda é bastante usado como evidência de que a China adotou o capitalismo, que acaba sendo uma visão muito tendenciosa. Porque é verdade que a China privatizou algumas empresas públicas, mas ao mesmo tempo a China consolidou o controle estatal sobre as maiores empresas. E essa política ficou conhecida como agarre as grandes, libere as pequenas. É uma frase simples, mas diz muito sobre o modelo chinês, né? Nem tudo precisa ser estatal, mas o essencial sim. E quais são essas grandes, né? Quais são as empresas que representam esse poder estratégico? Bem, segundo a China, ela entende que é o setor de energia, telecomunicações, transportes, bancos, infraestrutura, terra, tudo isso está na mão do Estado, ou sob sua supervisão direta. O Estado entende que esses setores são os mais importantes para a economia e o bem-estar da população. Então, na visão do Partido Comunista Chinês, eles devem ser estatais. E os economistas chineses chamam isso de comando das alturas, ou seja, os pontos vitais do sistema que nunca são entregues ao mercado. E quais são as pequenas, né? Que ele libera as pequenas e agarra as grandes. As pequenas são pequenas fábricas, hotéis, comércios, tudo isso foi privatizado. Bem, agora voltando para falar sobre essas empresas estatais, é importante destacar que o papel delas não é maximização de lucro a qualquer custo. Ela tem uma função social, que é garantir o pleno emprego, desenvolver tecnologia, manter a coesão territorial e também evitar bolhas. E esse ponto é bastante interessante porque a China tem algumas políticas bem diferentes para o controle da concorrência excessiva. Aqui no Ocidente a gente está acostumado com a concorrência sendo vista como algo positivo, algo necessário. E a concorrência até existe na China, mas eles têm políticas para controlar a concorrência excessiva. Então, as pequenas empresas elas vão competir entre si, mas nos setores maiores, o governo atua para evitar guerra de preço, colapso produtivo ou excesso de capacidade. E o governo chinês chama isso de concorrência gerida. Ou seja, é uma lógica onde o mercado existe, mas o Estado coordena. E aqui eu quero citar um artigo do Caio Chen, que eu acho que ele explica muito bem essa concorrência gerida no Estado chinês. E ele diz: em outros países, o Estado é visto como uma ferramenta para fazer os mercados funcionarem melhor. Na China, os mercados são vistos como uma ferramenta para fazer o Estado funcionar melhor. Ou seja, basicamente o que ele quer dizer aqui é que o mercado é uma ferramenta para servir o interesse do povo chinês e não o interesse de capitalistas chineses. E existem capitalistas chineses, existem bilionários na China, mas eles não controlam o governo como vemos frequentemente acontecer aqui no Ocidente. Na China, os capitalistas são subordinados do Estado e empresas privadas devem servir o interesse nacional em prol do povo. E qual que é a grande diferença? É que se isso não acontece, esses bilionários, esses capitalistas, eles podem enfrentar consequências gravíssimas. E aqui eu falo de retenção de capital, prisão por décadas. Então lá na China, esse negócio é bastante complicado para quem foge desse padrão determinado pelo Estado. Bem, outra dúvida que surge bastante é sobre a bolsa de valores da China. Tanto investidores se perguntando se é uma boa ideia investir no mercado acionário chinês, e também a dúvida, né, que se a China tem bolsa de valores, como que ela ainda pode ser socialista? É uma pergunta justa, afinal, no imaginário ocidental, né, a existência de um mercado acionário é quase sinônimo de capitalismo. E de fato a China tem bolsas, tem três na verdade, em Xangai, Shenzhen e Pequim. Mas aqui vem um ponto importante. A bolsa chinesa existe, mas ela não ocupa o centro da economia como acontece no Ocidente. Na verdade, ela é muito fraca. Bem, dá para ver isso claramente observando o índice CSI 500, que é uma espécie de Bovespa chinês. Ele vai reunir as 500 empresas de médio porte listadas nas principais bolsas do país, e o que esse índice mostra é basicamente pouco ou nenhum desempenho. Ou seja, em termos práticos, quem investiu nesse índice perdeu dinheiro, ou então ficou no 0 a 0, né, na melhor das hipóteses. E para muitos analistas, seja aqui do Ocidente ou mundo afora, isso parece um grande absurdo. Como que pode uma economia que cresce tanto ter uma bolsa que cresce tão pouco? E a resposta para essa pergunta está justamente no modo como a economia estrutura seu sistema financeiro.
Enquanto nos Estados Unidos a bolsa é tratada como um termômetro da economia e, infelizmente, muitas vezes como o principal objetivo da economia, na China a lógica é bastante diferente. O crescimento chinês não depende da valorização das ações. E se você comparar esses dois gráficos, o contraste é bastante nítido. A bolsa chinesa ficou praticamente estagnada, mas em compensação, o PIB do país cresceu cerca de 100 vezes nos últimos 40 anos. Então aqui fica bastante claro de que na China a bolsa de valores não representa economia. E por que isso acontece? Bem, a realidade é que a bolsa de valores ela não é tão importante na China porque, diferente do Brasil ou nos Estados Unidos, onde as empresas vão ao mercado para se capitalizar, na China o financiamento vem dos bancos estatais. Então como é que funciona na prática? Bem, no Brasil, se uma empresa quer fazer um investimento, expandir a produção, ela vai pegar o dinheiro emprestado do mercado, vai pegar da Faria Lima, por exemplo. Isso pode acontecer por meio da emissão de papéis na bolsa ou então emissão de títulos de renda fixa, CRI, CRA, debênture incentivada. Já na China isso não acontece, as empresas não precisam abrir capital para conseguir crédito. Isso porque os 4 maiores bancos do mundo por ativo são chineses e todos são estatais. Se a gente juntar o poder de todos esses bancos, eles vão controlar mais de 20 trilhões de dólares. E são eles que emprestam para as empresas, que financiam projetos industriais, que definem onde o capital vai ser investido. Então a gente vê aqui um modelo subordinado ao Estado, né? Isso aqui não significa que o mercado financeiro seja irrelevante. Ele existe, ele funciona, ele atrai investidores, mas ele está completamente subordinado ao planejamento estatal. E entender esse ponto aqui é bastante importante para a gente entender a diferença de lógica entre a China e o Ocidente. Principalmente nos Estados Unidos, a gente vê grande parte da elite política e econômica com um interesse diretamente ligado ao desempenho das ações, né? E aí, trazendo alguns dados do New York Times, né, a gente vê que CEOs eles ganham bônus milionários com base no preço das ações das empresas. Isso é uma prática frequente aqui no Ocidente. Então a gente vê acontecendo algumas insanidades, igual empresas recomprando os próprios papéis para inflar artificialmente o valor do mercado das ações, né? Então o objetivo aí deixa de ser investir e produzir mais, e sim agradar acionista no curto prazo. Daí eu trouxe essa notícia aqui de que as empresas elas podem estar comprando ações demais, segundo o New York Times, né? Então o valor de recompra das próprias ações esse ano pode passar US$ 1 trilhão. E nessa notícia afirma aqui que algumas empresas estão gastando aproximadamente 90% dos ganhos em recompra e dividendo. Ou seja, aqui sobra menos de 10% para reinvestimento, né? É muito pouco. E não é só lá fora não, no Brasil os principais canais de notícia econômica pertencem diretamente ou indiretamente a corretoras ou grupos financeiros. Isso cria um conflito de interesse muito grande, incentiva uma lógica onde o investidor é muitas vezes tratado como produto. Então por que eu falo que a lógica do mercado chinês é diferente? Porque aqui no Ocidente o Estado ele existe muitas vezes para servir o mercado. Já na China o mercado existe para servir o Estado. O mercado ele existe, mas ele não comanda o jogo. Ele é um recurso e não é um fim. O que interessa no final do dia o governo chinês não é o humor da bolsa, e sim o crescimento sustentável. E essa inversão de lógica talvez é o ponto mais importante desse vídeo, né? Talvez seja a chave para a gente entender um pouco mais como funciona a economia chinesa. Aqui no Ocidente, a gente está acostumado a ver políticas econômicas moldadas para beneficiar a elite. E quando isso não acontece, sai dezenas ou se não centenas de notícias criando essa rivalidade entre o Estado e a bolsa ou o mercado. Então a gente está acostumado a ver bilionários financiando campanhas, né, bilionários que possuem grandes meios de comunicação, moldam leis para os seus próprios interesses. Isso acontece enquanto a gente vê um crescimento de pobreza, desigualdade, violência, caos urbano. Já na China isso é visto como uma distorção. E o sistema ele é construído para impedir que os grandes interesses privados ditem o rumo do país. E talvez esse seja o principal motivo de que, mesmo com todos os desafios, a China vem crescendo e ocupando cada vez mais destaque no mundo. Mas então, qual que é a conclusão desse vídeo? A China é socialista? Se você espera uma resposta simples para essa pergunta, eu vou acabar te desapontando. Mas, de fato que a China está longe de ser um espelho do socialismo soviético. Mas também não segue o modelo neoliberal americano. O que, na minha visão, ela acaba construindo foi um sistema próprio. Um sistema que foi moldado às particularidades do país, pela história, geopolítica. Então é um país com empresas privadas, com bilionários, com bolsa de valores, com consumo em massa, mas também tem planejamento estatal, propriedade pública da terra, controle do crédito e grandes empresas estatais. O que dá a entender que a China não abandonou o socialismo.
ela apenas reconstruiu com as ferramentas do presente. Bom, pelo menos essa é a minha visão do assunto. Mas esse é um tema bastante amplo, eu reconheço isso. Tem vários nuances que eu gostaria de ter tratado nesse vídeo, mas eu não quero me estender. E eu pretendo, inclusive, fazer vídeos para explorar essas outras camadas. Mas eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito você enxergar a economia chinesa com um pouco mais de clareza, ou pelo menos com um pouco mais de curiosidade. E me conta nos comentários se você concorda com a minha visão ou tem pontos a adicionar. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e se inscreva no canal se quiser acompanhar mais conteúdo sobre economia, mercado financeiro e principalmente visões que ficam um pouco de fora do cotidiano do Ocidente. Até a próxima!